Permitam que eu faça aqui rapidamente. Ontem, para convocar essa reunião, eu fiz uma rápida fala no plenário, que foi mais ou menos na linha que eu vou aqui introduzir, para aqueles que estão assistindo agora a nossa TV Senado. Hoje, aqui nessa comissão, vamos debater a criação do Instituto Nacional de Oceanografia. A proposta é do senador Pedro Simon, que considera o órgão fundamental para a coordenação de estudos e políticas marítimas. Além disso, o Instituto seria importante, entre outras funções, para servir de meio de representação do Brasil no âmbito nacional e internacional. O Instituto seria vinculado à Fundação Universidade do Rio Grande, essa é a proposta. Simon considera estratégica a localização do Instituto, já que a Fundação Universidade do Rio Grande, localizada na região compreendida pelos países do Mercosul e próxima da cidade de Porto Alegre, Buenos Aires e Santiago. E aqui ele sintetiza, e eu registrei em plenário, um dos objetivos centrais do Instituto Nacional é unificar a política nacional em relação ao oceano dos pontos de vista ambiental, científico e econômico, que eu já havia dito. É preciso criar meios que abranjam a exploração sustentável do meio ambiente em todo o sentido. Inclusive, ele cita aqui a importância da área pesqueira. É preciso mapear os mares brasileiros, não há só petróleo em nossas águas, há certamente muita coisa ainda a ser explorada. Isso é uma síntese da fala que eu fiz no plenário ainda ontem, dialogando com o senador Pedro Simon. Antes de passar a palavra para o ministro, nós vamos, para abrir os trabalhos, como é de praxe, eu diria, nessa comissão, sempre a gente coloca um vídeo que situa as pessoas sobre o tema e, naturalmente, na visão daqueles que vão debater a questão. Então, vamos passar um vídeo de 7 minutos, produzido pela Fundação Universidade de Rio Grande, com apoio do Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e também do Ministério da Pesca e Aquicultura. Trata-se de um vídeo sobre a exploração de recursos marinhos no Brasil. Eu agradeço muito à equipe do senador Simon, na figura do Chuvisco, que foi um dos grandes articuladores desse evento, junto com a equipe aqui da Comissão de Direitos Humanos. Oceanógrafos, engenheiros de alimentos, químicos, economistas, engenheiros de computação, nutricionistas, engenheiros eletrônicos, biólogos, tripulações de barcos de pesquisa e de pesca, além de empresas e pessoal de linha de produção. Um conjunto de habilidades que permitiu acessar uma riqueza viva que estava no mar e colocá-la nas escolas. Esta é a história do projeto Anchoita. Pesquisa e desenvolvimento com sustentabilidade. Um trabalho executado em terra e no mar. A imensidão dos oceanos, com suas variadas profundezas e carência de abrigo, torna esse ambiente desafiador e inquietante. Que riqueza é essa? É a anchoita, um peixe de pequeno porte que forma grandes cardumes de muitas toneladas. Técnicas de ultrassom detectaram a abundância deste recurso pesqueiro e possibilitaram investigar por quanto tempo fica em águas brasileiras para depois rumar mais ao sul. Com informações precisas, pescadores trouxeram toneladas de anchoita para o continente e reconheceram sua importância como uma commodity oceânica saudável. Transformar a abundante espécie em alimento humano tornou-se um desafio. Exigiu investimentos e prazos para cumprir diferentes tarefas como ir ao mar, mapear e trazer material de análise e pesquisa. Para transformar o projeto em realidade, professores, pesquisadores, alunos de graduação, pós-graduação e equipes de fábrica dedicaram-se até consolidar esse produto. Disponibilizar um novo alimento exige análises específicas que determinam sua composição nutricional.
A produção em grande escala depende de cálculos de rendimento, tempo de cozimento, estocagem, embalagem e análise de custos, sempre focados em uma mesma meta: criar um produto saboroso e saudável. Para alcançar esses resultados, químicos e nutricionistas analisaram receitas combinando o pescado a outros alimentos, criando refeições perfeitamente balanceadas para serem servidas na alimentação escolar. A missão foi cumprida. O projeto agregou o governo federal, empresários, pescadores e academia, viabilizando o objetivo: disponibilizar a anchoíta para a alimentação escolar. Para o futuro, deve ficar o compromisso de explorar essa riqueza de forma sustentável, garantindo este pescado como alimento para muitas gerações. De imediato passo a palavra ao nosso querido ministro Marco Antônio Raupp, ministro de Estado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu queria saudar o presidente Paim, senador Paim, agradecendo pela oportunidade de vir aqui debater esse assunto que nós reputamos da maior importância. E saúdo também todos os senadores presentes e todos os colegas, cientistas, professores aqui presentes e interessados na questão dos estudos dos oceanos no Brasil, no aprofundamento da nossa posição para entendimento da toda a fenomenologia dos oceanos que interessa ao desenvolvimento sustentável do país. Eu saúdo também os membros da mesa, prezados colegas que estão aqui para debater. Eu queria dizer, senador, que eu vou fazer uma intervenção colocando a visão do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre essa questão da criação desses institutos e toda uma infraestrutura que sustente programas de pesquisas de longo prazo permanentes em relação aos oceanos, ao Oceano Atlântico, os vários oceanos atlânticos que nós temos aqui na costa brasileira. Não é um só, tem vários, né? E isso consolidará um apoio importante que a gente espera ter do Congresso Nacional em relação a essa iniciativa. O nosso projeto, como os senhores verão, é um projeto que contempla a participação de praticamente todos os órgãos universitários e outros que se dedicam à pesquisa científica no Brasil. E a ideia nossa é, como esse projeto está sob responsabilidade da Secretaria de Programas, de Políticas e Programas de Pesquisa do nosso Ministério, que é chefiada pelo pesquisador Carlos Nobre, que está aqui na mesa, é que eu faço essa intervenção e depois passo a palavra para ele completar, dando detalhes sobre qual é o nosso projeto que está vigorando, né? Eu queria, então, chamar a atenção, meus amigos, para a seguinte: a questão da pesquisa oceânica no Brasil tem estado sob, vamos dizer assim, levantamento de dados sobre a região costeira brasileira, deve-se, em primeiro lugar, nós temos que pagar tributo à Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira que tem atuado sistematicamente e apoiado muitas das iniciativas das universidades, de várias universidades que se dedicam a essa atividade, mas a atuação da Marinha é notável, historicamente falando. Então, há que se reconhecer isso. Quando se fala em agora estimularmos também várias universidades brasileiras, dando destaque para a Universidade de Rio Grande, a USP e várias outras, né? Quando a gente fala em articular uma estrutura para sustentar pesquisas, né, sobre esse tema, nós temos que considerar sempre a participação de todos eles. Tem que ser um esforço conjunto em respeito à história dessas atividades no país. Algo semelhante como a nossa atuação na Antártica, né? Quando o governo toma a iniciativa de propor iniciativas de desenvolver programas e projetos lá de pesquisa na Antártica, tem que considerar e tem que abrir espaço para todas as organizações que tiveram essa tradição. Mesma coisa aqui na área oceânica. Mas eu queria dizer que a visão do Ministério tem sido a seguinte, já de algum tempo, né? Nós entendemos que uma política de desenvolvimento para o país, uma política de desenvolvimento sustentável,
uma política que contempla, além do crescimento econômico, contempla também a conservação ambiental e a inclusão social, quer dizer, é uma política que seja socialmente sustentável e também ambientalmente sustentável, são dois grandes parâmetros, crescimento com essas duas características, né? Coloca grandes desafios para a ciência brasileira. No que se refere à sustentabilidade ambiental, nós temos aqui grandes biomas, né? Importantes biomas de nível de, vamos dizer assim, dentro de uma classificação mundial, né? Essa importância, em função da importância que eles têm para o planeta, né? Nós temos que considerar essa como para desenvolvermos atividades econômicas nesses ambientes, nesses ecossistemas, nós temos que considerar fortemente a questão da organização da atividade científica e tecnológica em relação a esses biomas. A utilização dos recursos naturais nesses biomas, para que a gente mantenha esse espírito do crescimento sustentável ambientalmente, nós temos que desenvolvermos muita ciência e desenvolvermos tecnologias apropriadas para interferirmos nesses sistemas, né? Esse é o espírito. Assim, nós temos aqui muitos desses ecossistemas, dois em particular se destacam a olhos vistos pela sua extensão. Um deles é a Amazônia, né? E nós temos tido essa preocupação, o Ministério tem políticas especiais para a Amazônia e tem, inclusive, uma estrutura de centros de ciências localizadas na Amazônia para trabalhar junto com universidades, com institutos de pesquisa na região e articulando projetos maiores, né? Tem institutos do Ministério, tem universidades que atuam lá, mas procuramos sempre atuar de forma articulada. Tem dois institutos importantes no Ministério que atuam, vamos dizer assim, que conseguem coordenar muitos outros agentes para termos essa abordagem, não é, participativa de todos os agentes científicos interessados. Um é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e o outro é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Todos têm projetos nacionais que contemplam participação de universidades e institutos de pesquisa os mais variados. Nós entendemos que também o outro grande depositário de recursos naturais que nós temos intenção de utilizar para o desenvolvimento do país, né, é o oceano. O oceano, a nossa área que nós só teremos direitos a ter soberania sobre essa área, sobre esse território oceânico que nos circunda aqui, se nós tivermos a capacidade exatamente até os tratados internacionais reconhecem isso, nós tivermos a capacidade de desenvolvermos pesquisas científicas sobre essas regiões. Tanto da Antártica como do Oceano Atlântico, nós temos que exercer isso. Hoje temos grandes interesses econômicos aí, a situação do pré-sal, a exploração do pré-sal, a questão da pesca, muito bem, um belo exemplo colocado aqui, um exemplo que o Ministério também participa, junto com o nosso Ministério da Pesca, né? Eu vi ali as pessoas dando a sua chancela, né? Sua certificação que o produto é bom da anchoíta, eu também dou, porque tanto o ministro Paulo Sérgio como depois o ministro Crivella, né? Nós somos parceiros deles nesse desenvolvimento, que é o CNPq que financiou essas atividades, foi um dos financiadores dessa atividade, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E eles sempre me davam para testar essa anchoíta. Eu quero dar o meu testemunho aqui, que é um produto de altíssima qualidade. Não é para merenda... Eu estou me convidando para testar também.